Aleluia. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Deus vai falar com você. E leia a Bíblia, irmãos, todos os dias, porque ela é a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1, fala sobre uma das curas do nosso Senhor Jesus, e um texto que toda vez que nós lemos, irmãos, realmente fala muito ao nosso coração. Irmãos, nós temos que entender que quando a Bíblia ela relata aqui uma cura, as curas que Jesus fez, essas curas que estão relatadas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, elas não foram as únicas curas que Jesus realizou. Na verdade, Jesus curou e fez milagres na vida de milhares de pessoas. Quando nós lemos essas histórias são como algumas curas que foram pensadas e escolhidas simplesmente para mostrar para nós como nós podemos alcançar um milagre que nós precisamos. Mas Jesus curou milhares de pessoas. Um dos últimos versículos do livro de João diz o seguinte, que não há livros suficientes para escrever todas as curas e os milagres e sinais e maravilhas que Jesus realizou. Há textos na Bíblia que diz que Jesus chegou a certas vilas, certos lugares, e ele olhou aquelas pessoas, ele teve compaixão delas e curou todos os doentes que estavam naquele lugar. Então, quando nós olhamos essas histórias que foram pensadas pelo Espírito Santo, que é o grande autor da Bíblia, elas são como uma referência de como nós podemos chegar até Jesus e alcançar aquele milagre que nós também precisamos, porque nós cremos que os milagres são para os nossos dias, amém, irmãos? Quantos creem que Jesus ainda está aqui entre nós operando milagres, amém? E aqui nós vemos um homem que foi curado de forma sobrenatural. Versículo 1 do capítulo 2, livro de Marcos, diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos agora para o versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E eu quero declarar que isso vai acontecer na sua vida. Pessoas vão olhar para você, e você também vai ficar atônito, dizendo: eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Quantos creem que Jesus pode fazer isso? Amém, irmãos? E essa história, que como eu disse, que fala muito ao nosso coração, fala que ela começa dizendo que havia uma grande multidão. Jesus, nesse ponto do seu ministério, a fama de Jesus já estava muito grande. Aonde Jesus chegava, multidões ali se ajuntavam para receber e conhecer algo do Senhor Jesus. Jesus, quando começava a chegar nas cidades, já começava a se espalhar, todo mundo começava a espalhar a notícia: olha, Jesus está chegando, Jesus estava chegando. Irmãos, os grupos de WhatsApp daquela época bombavam de mensagem, dizendo: Jesus está chegando. Pastor, mas não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nem celular. Quem está contando a história sou eu, e na minha história tem, tá bom? Se você contar a história, mas na minha história tem. E ali já chegava e começava a colocar, dizendo: Jesus está aqui, Jesus está aqui. E aí a Bíblia diz que então Jesus, ele está numa casa, mas tem muita gente, todo mundo, né, como a gente brinca, né, saindo pelo ladrão, na janela, tudo quanto é lugar. E esse homem precisava ser curado, um homem paralítico. A Bíblia não fala como ele se tornou paralítico, se foi de nascimento, um acidente que aconteceu, mas ele queria também receber um milagre, mas ele não tinha como chegar a Jesus, pela sua paralisia e pela quantidade muito grande de pessoas. Mas ele tinha 4 amigos que amavam a ele, se preocupavam com ele, e pegaram aquele homem e falaram assim: quer saber do que? Nós vamos até Jesus, e nós vamos fazer o que for possível. E aí até que alguém teve uma brilhante ideia. Sempre tem alguém com uma brilhante ideia, né, irmãos? E alguém falou assim: vamos subir no telhado e vamos abaixar um homem pelo telhado.
Mas irmãos, presta atenção, nós estamos falando aqui de uma outra época. Não estamos falando dessa época que temos hoje aqui. Tem corda, tem uns ganchos, tem os códigos de segurança lá, os procedimentos, irmãos. É um negócio ali meio, irmãos, eu acho que foi meio a brasileira a coisa, uma gambiarra assim, gente, né? Aliás, até temos que atualizar, gambiarra não existe mais, sabe? Gambiarra é coisa do passado. Hoje a gente não faz mais gambiarra, a gente faz ajuste técnico, né? É um ajuste técnico. Mas eu imagino, irmãos, pegando aqui umas cordas assim, sei lá, enrolaram o homem, não tinha tudo aquilo que a gente tem hoje. E eu imagino, irmão, Jesus ali pregando a palavra, de repente começa a cair um pó assim, uma terra, um pedaço de madeira, e eles olham assim, um homem descendo. Você imagina aqui no meio do culto, um homem descendo assim. Quando Jesus viu aquilo tocou o coração de Jesus. Aquilo deixou Jesus impressionado. Essa sede, essa vontade de querer até Jesus, esse ânimo, esse desprendimento. Nós vamos ver Jesus, nós vamos subir no telhado, nós vamos baixar o homem, e se ele cair, Jesus está lá, também faz o outro milagre, cura 2 vezes, faz alguma coisa, mas nós vamos até Jesus. Aquilo impressionou Jesus. E o Espírito Santo fala ao nosso coração nessa manhã: você ainda tem impressionado Jesus? Você ainda chama a atenção de Jesus? Será que nós estamos chamando a atenção de Jesus? A nossa fé, o nosso clamor na madrugada, o nosso jejum por um milagre, por uma intervenção que nós precisamos de Deus, a sede de ler a palavra de Deus. Ou talvez, se não paramos, tornamos burocráticos, como se fosse uma tarefa do dia. Deixa eu ler um versículo aí. Tem que ler a Bíblia, né? Deixa eu ler um versículo aí. E aí, no meio de Instagram, que pula para Facebook, a gente dá uma passada no aplicativo da Bíblia, dá uma lida num versículo, e voltamos depois para o Instagram, para o WhatsApp. Como que está essa sede, esse esforço para estar com Cristo, para buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida? É aquele sacrifício que fazemos. Mas pastor, tem que fazer sacrifício? Tem. Alguns vão dizer, mas espera aí, pastor, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifícios. Salmo 51 diz que Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus prefere um coração contrito ao invés de sacrifício. Presta atenção, nós temos que entender o texto. Quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifícios, Ele não está usando a palavra sacrifício no sentido de esforço. Essa palavra sacrifício, usada no Salmo 51, ela está falando referência a sacrifício de animais, que eram feitos para remir e redimir o pecado de uma pessoa. Porque o que aconteceu com o povo daquela época? Eles começaram a usar os sacrifícios animais para pagar os seus pecados, ao invés de deixar o pecado. Então eles iam pecando, vai pecando. Depois a gente sacrifica um animal, resolve o problema. O que Deus estava querendo dizer, foi assim: olha gente, não é isso, vocês não estão entendendo. O sacrifício do animal é caso vocês venham pecar, mas eu não quero que vocês pequem. Mas se pecarem, sacrifiquem um animal para que o seu pecado seja perdoado. É isso que Deus quer dizer quando diz o Salmo 51. Eu não quero sacrifício, eu não fico feliz de ver animais sendo mortos. O que eu quero é um coração que não se envolve e não se lambuza, se suja no pecado. Eu quero que vocês resistam ao pecado, eu quero que vocês se distanciem dele. Agora presta atenção, sacrifício no sentido de esforço, Deus ainda está olhando. Jesus ainda está olhando para nós. E preste atenção, irmãos, e essa fome, essa sede por Jesus, ela é uma responsabilidade individual. Nós não podemos transferir para outras pessoas. Nós não podemos chegar para Deus e falar assim: sabe Deus, eu estou desanimado porque fulano fez isso, porque aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa disse, aqueles lá chegam atrasados, porque o pastor, porque a igreja, porque o líder. Ei, presta atenção, isso não cola com Deus.
Isso pode colar com a gente aqui. Tem gente que vai ficar impressionada com você, vai dizer: uau, você realmente é outro nível. Não, sabe o que é, Deus? Eu parei de fazer porque assim, eu sou uma pessoa de muita excelência, e para fazer desse jeito eu não faço. E isso impressiona o homem, mas não impressiona nada a Deus. Para Deus isso não serve. Porque quando nós chegarmos perante Deus e prestarmos conta, Ele vai falar assim: o que nós fizemos individualmente. Se o outro faz relaxado, pastor, pode fazer relaxado? Não, não é para fazer relaxado também, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz relaxado a obra de Deus. Não é para fazer relaxado, mas eu não vou parar porque o outro faz, porque eu vou prestar contas para Deus da minha vida. E se todo mundo faz relaxado, eu faço a minha parte. Presta atenção, irmãos, ficarmos desanimados não tem problema. Não tem problema nenhum você desanimar. Não tem problema nenhum você ficar chateado com pessoas, porque isso é inevitável. Você é um ser humano. Pastor, o senhor se chateia o tempo todo. O tempo todo eu me chateio. O tempo todo pessoas falham comigo, pessoas são ingratas comigo o tempo todo. O tempo todo. E você também. Eu fico irritado o tempo todo. Eu tenho vontade de esganar alguns de vez em quando. Quem tem vontade de esganar uns de vez em quando aí? Vocês não me deixam sozinho aqui, gente, pelo amor de Deus. Tem hora que tem vontade de esganar o pescoço. Agora presta atenção: ficar chateado, decepcionado, até aí não tem problema. É normal, é ser humano. Qual é o problema, pastor? Permanecer chateado. Permanecer é diferente. Permanecer, eu me desanimar, eu querer parar, eu querer desistir, eu não querer fazer mais, isso eu não posso deixar no meu coração, e isso é minha responsabilidade, proteger o meu coração e manter essa chama viva dentro de mim. A Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair, vigia. Ninguém, irmãos, é imune ao esfriamento espiritual. Ninguém é imune. Não existe esse negócio: eu tenho uma carteirinha de 30 anos, eu não fico frio. Pô, se não vigiar, fica. Ah, mas é que eu tenho esse cargo. Se não vigiar, fica. Se nós não olharmos os nossos comportamentos, irmãos, e como que a gente vai esfriando? O que você precisa fazer para esfriar? Nada. Diga comigo assim: nada. Diga bem forte: para esfriar é só não fazer nada. O que você precisa fazer para esquentar um prato de comida? Dá trabalho esquentar um prato de comida. Ah, pastor, põe no micro-ondas, resolve. Mas para você ter um micro-ondas tem que trabalhar, né, filhão? O micro-ondas não vai aparecer na tua casa assim. Você tem que trabalhar para pagar energia. Agora, para esfriar um prato de comida, o que tem que fazer? Qual é o trabalho que tem para esfriar um prato de energia? Um prato de energia, um prato de comida. Você não precisa fazer nada. Deixa ele lá, paradinho no seu cantinho, e devagarzinho ele esfria. E muitos aqui estão ouvindo essa mensagem, e talvez o inimigo tenha soprado em teu coração, na tua mente: para, fica quieto, deixa. Ah, mas não sei o que, as pessoas. E tudo que o inimigo quer é que a gente vai dando um tempo, que a gente vai ficando parado, que a gente vai paralisando, porque ele quer nos esfriar. Vamos lembrar do rei Davi? O rei Davi, ele caiu num grande pecado quando ele era para estar na guerra. Ele tinha que estar na guerra, mas a Bíblia diz: na época que os reis foram para a guerra, Davi não foi para a guerra. Deu um tempo, deu uma parada. E naquela época ele caiu no pecado. Lá do alto do palácio, do terraço do palácio, ele olhou uma mulher se banhando, e ali ele teve aquela tentação e se envolveu com ela. Se tivesse na guerra, não teria feito. E Deus está dizendo para nós: o seu lugar é na guerra. O nosso lugar é em movimento, irmãos. O nosso lugar ali está na presença do Senhor. E esta manhã Deus está aqui falando ao nosso coração: não deixe essa chama apagar. Continue em movimento, continue cedendo pelo Senhor. Aquele homem estava paralisado com as suas pernas, não conseguia chegar a Jesus. Mas quantos de nós, talvez aqui, estamos paralisados? Não fisicamente, se for, Jesus também está aqui para curar, mas talvez alguns de nós aqui estamos paralisados na nossa vida espiritual, não estamos crescendo, não estamos avançando na nossa vida espiritual. Outros talvez estão paralisados nos relacionamentos.
O relacionamento tem que avançar, irmãos. Um casamento, a comunicação tem que melhorar. Porque as lutas do primeiro ano de casamento, sem desanimar os que ainda vão casar, a luta do primeiro ano de casamento ainda é muito pequena, muito pequena. Espera 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de casamento. As lutas vão ficando maiores. E o que acontece? Presta atenção, o amor tem que evoluir. O amor tem que amadurecer. A comunicação, como que um casal toma a decisão? Tem casais que estão casados há 20 anos e o método para eles tomarem, às vezes não tem método nenhum, né? Às vezes não tem nem método, né? A forma deles tomarem uma decisão é a mesma de 20 anos atrás. Já se passaram 20 anos, eles não conseguiram se organizar de como tomar uma decisão. Até hoje, depois de tantos anos, para comprar uma geladeira é um negócio, é uma briga, não sei o quê. Eles não conseguem se entender numa geladeira e já passou 20 anos de casamento. Ou seja, aquele amor, ele está ali, mas ele está o quê? Paralisado. Outros estão paralisados nos seus sonhos, nos seus projetos. E você sabia que um dos sinais do Espírito Santo na vida de uma pessoa é que ela nunca para de sonhar? E hoje, em nome de Jesus, Deus vai derramar novos sonhos. Deus vai derramar novos projetos. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse sobre as pessoas, os jovens teriam visões e os idosos, eles teriam sonhos. Na velhice vai ter sonho. Um sinal que alguém está bem é que ela não para de sonhar, irmãos. O sinal que alguém está cheio de vigor, está alegre, é que ela tem sonhos, ela está olhando para frente. Pergunte para quem está ao seu lado, diga assim para essa pessoa: você é uma pessoa fresca? Fala para ela aí. E alguns tiveram dificuldade de perguntar, né? Ela fala assim: que negócio de fresco é esse? Presta atenção nisso. Presta atenção. Quando a gente fala na língua portuguesa que uma pessoa é fresca, é meio pejorativo, né? Que fresquinho, né? Não come, tem que pôr o feijão por baixo do arroz, não come, se tiver, né? Para nós, pessoa fresca é isso. Mas na língua inglesa é muito comum você dizer essa pessoa é fresca. Porque na língua inglesa, por exemplo, quando você fala uma pessoa fresca, está dizendo que é uma pessoa fresca, né? Animada, está com vigor, uma aparência boa. Esse sorriso aí, olha que sorriso maravilhoso que Jesus está colocando aí. Tem gente que faz tempo que não sorri, vai sorrir bastante em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, irmãos, tome posse dessa palavra. Famílias aqui que faz muito tempo que não se reúnem para sorrir, vão voltar a sorrir. E Deus me mostrou uma imagem, tome posse dessa visão, que Deus, famílias vão estar reunidas, se pulando de alegria, celebrando vitórias do Senhor Jesus. Você é uma pessoa fresca? Você já comeu um presunto que não é fresco? Né? Eu gosto de comer presunto, irmãos, quando já chega em casa, na padaria, né, assim, aí você vai comer o presunto que está 2 dias na geladeira. Ele já, né, já tem um negocinho, um líquidozinho assim, já você olha uns amarelados ali, não é assim mesmo? Ou seja, tá bom, mas não está fresco. E Deus quer que você seja uma pessoa fresca nesse sentido. Deus te ama demais, sabia disso? E você tem um potencial muito grande de você. Você é mais forte do que você imagina. Deus tem sonhos para a sua vida maiores do que você imagina. E se for preciso, Deus vai ter que mexer na tua vida para arrancar dessa paralisia aí. Conta-se uma história que quando os Estados Unidos começou a consumir salmão, eles tinham que transportar o salmão da costa leste para a costa oeste. Os Estados Unidos é muito grande, né? Então os Estados Unidos praticamente é dividido em costa leste e costa oeste. Costa leste, Nova York, você vai conhecer lá quando você for também, dá uma segunda chance. Você vai conhecer Nova York, Orlando, é tudo costa leste, viu? Aí depois você vai conhecer Los Angeles, que é a costa oeste, né? E aí quando eles começaram a transportar o salmão, ele tinha que ser congelado. E levava muitos dias para sair da costa leste até chegar na costa oeste. Quando ele chegava lá, o salmão, tinha que descongelar ele, e aí o sabor não estava, né, a textura não estava fresco. Falei, não está tão gostoso quando a gente come lá do outro lado, que a gente já come direto. Aí fala assim, o problema é que ele vai congelado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uns tanques, e ele vai dentro do tanque, e chega vivo. E aí fizeram isso, e perceberam que o sabor ficou melhor. Mas ainda faltava alguma coisa.
o sabor não estava tão gostoso ainda. E aí sabe o que descobriram? Descobriram que mesmo o salmão vindo no tanque de água, ele vinha calminho demais, paradinho demais. E aí foram pesquisar qual que era o predador do salmão, e colocaram o peixe, e o peixe ficava tentando comer o salmão, e aí ele tinha que fugir do predador. E aí nesse fugir, ele se movimentava, e quando chegava então lá do outro lado, aí o sabor estava bom. Sabe o que isso quer dizer para nós? Deus te ama demais para deixar você paralisado assim. Então, se você não se entrar em movimento, Ele vai ter que mandar uns problemas para você se colocar em movimento. E muitas vezes Deus tem que permitir umas coisas para chacoalhar a gente. Às vezes tem que permitir uma luta para a gente voltar a orar mais. Às vezes tem que permitir uma luta para soltar esse potencial que tem dentro de você, para soltar essa inteligência, a sua capacidade. Por isso, irmãos, nós podemos, ou nós mesmos nos colocamos em movimento e nos libertamos dessas paralisias e vamos buscar ao Senhor, vamos subir o telhado, vamos arrancar a telha e vamos até Jesus e viver esse milagre que Ele tem para nós, para que nós não tenhamos que passar por situações que venham mexer com a gente. Outros estão paralisados na sua mente. Tem gente que é paralisado na mente, irmãos. Quer ver um exemplo? Vamos começar a faculdade. Quanto tempo é? 6 anos. 6 anos não. Passar 6 anos. Irmãos, isso é a coisa mais sem noção que existe. Por quê, pastor? Veja bem, se você começar a faculdade ou não começar a faculdade, os 6 anos vão passar do mesmo jeito. Então, se você começar a faculdade agora, mesmo que leve 6 anos, vai passar. E daqui 6 anos você vai estar com o diploma na sua mão. Quantos projetos e sonhos da nossa vida estão paralisados, porque a gente fala assim, é grande demais, é longe demais. Alguém falou assim, pastor, quanto tempo vai levar para ficar pronta a construção da igreja? Ele falou assim, não sei, só sei de uma coisa, se a gente nunca começar, nunca vai terminar, mas o dia que a gente começar, uma hora vai acabar. E quantos sonhos você paralisou, porque é difícil demais, ele é grande demais. Isso é uma paralisia da nossa mente, nossa mentalidade. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu sogro, o pastor Plínio, e eu falei assim, de uma situação que eu estava precisando, eu falei assim, se Deus fizer isso já está bom, Deus fizer já está bom. Meu sogro, na sabedoria dele, falou assim, por que você está falando que já está bom? E se Deus quiser fazer mais? E quando nós falamos assim, não, se Deus me der um empreguinho, já está bom, um empreguinho, já está bom. Se eu conseguir emagrecer uns quilinhos, já está bom. E se Deus quer que você emagreça mais, fala para o seu irmão, você vai emagrecer em nome de Jesus, profetiza aí. Se não for no regime, não vai na palavra profética, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Não é assim mesmo? Já está bom, se eu conseguir 2 quartinhos já está bom. Não sei para quem Deus está dando essa palavra. Deus tem uma casa própria para você. Uma casa bonita com garagem para 2 carros ainda, porque não vai ter um só não, vai ter 2. Às vezes Deus quer dar mais para nós, irmãos, mas a nossa mentalidade. Uma outra história também é verdadeira, não que a outra fosse falsa, também é verdadeira, né? Mas é que a segunda eu escutei da pessoa mesmo, a outra eu li num livro, mas a segunda eu escutei de uma pessoa que também é com peixe. Não sei porque eu passei 2 dias no Pará, irmãos, comendo peixe. Tá todas as histórias de peixe na minha cabeça. E aí chegaram lá uma jovem, ela estava assando um peixe. E ela cortava a cabeça do peixe, cortava o rabo do peixe. Uma boa parte se perdia do peixe. E colocava no forno. Aí perguntou, por que você corta tanto peixe assim? Eu falei, minha mãe fazia. E aí perguntaram para a mãe, como que você assa o peixe? Eu corto aqui. Mas por que você faz isso? Porque a minha mãe fazia. Aí já era avó, chegaram para a avó, vó, por que a senhora corta tanto peixe? Eu falei, minha mãe fazia. Aí foram falar com a bisavó. E perguntaram para a bisavó, ô Bisa, por que a senhora corta tanto peixe assim? Ela falou assim, porque na minha época o forno era pequenininho. Só cabia um pedaço do peixe, então a gente cortava e jogava fora. Mas agora o forno já é grande e continua cortando. Isso é o que? Uma paralisia mental, paralisia emocional. Não há mais alegria, não há mais o ânimo. A verdade, irmãos, é que aquele homem, ele estava paralisado. Mas aqueles amigos ajudaram aquele homem, disseram, não, nós vamos até Jesus.
e nós não vamos aceitar esses obstáculos entre nós. Supere os obstáculos, supere esse obstáculo dentro de você, esse desânimo, essa tristeza. Alguém talvez um dia falou, porque deu errado lá atrás, um trauma que aconteceu, e você está aí desanimadinho, e Jesus está à tua frente, esperando para realizar um milagre na sua vida. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Veja bem, irmãos, aquelas pessoas que estavam entre o paralítico e Jesus não eram pessoas más. Eram pessoas más? Não. Nem todo obstáculo é um obstáculo maligno na nossa vida. Existem obstáculos que de uma certa forma são coisas boas, mas nós fazemos com que eles se tornem obstáculos. É errado você assistir um seriado? Não. Mas se você assistir demais, e não estudar, vai se tornar um obstáculo. Celular, mensagem, WhatsApp. Esses dias eu vi uma pesquisa, de cada 10 divórcios que existe hoje, 7 de cada 10, assunto WhatsApp, ele entra no meio. E quantos casais estão ali na cama, e aí está ali, podia estar conversando, aí está um no celularzinho aqui, outro virado ali, dentro das casas. Esses dias, irmãos, uma pessoa me procurou para uma oração. Eu nunca imaginei que ia fazer essa oração. Eu falei assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Problema de saúde, a gente já pensa, né? Umas coisas assim, maior, né? Eu estou com tendinite. Falei: aonde? No meu dedão, pastor. É sério? Aí, pastor, o senhor pode orar, mas qual foi a causa? WhatsApp, pastor. Deu tendinite no dedão, tanto que ele fica assim, foi inflamando o dedão dele. Eu tive que orar pelo dedão dele. Ou seja, são coisas que não são erradas, mas podem se tornar obstáculos na nossa vida. Jesus está à tua frente, mas pode ter obstáculos, mas supere eles. Vá até Jesus, coloque-se em movimento, deixe essa chama crescer de novo dentro de você, porque quando o Espírito Santo vem, irmãos, como Deus já falou conosco, hoje há sonhos e visões, planos de Deus para a nossa vida. Se você não se entregou a Jesus, se entrega a Ele. Mas pastor, a minha família, sei que não vai ficar feliz com isso. A minha família talvez pode virar as costas. Deixa eu dizer com muita sinceridade que realmente isso pode acontecer. Eu não vou dizer que não vai acontecer, pode ser que aconteça. E a sua família não é má, ela não é maligna, mas talvez ela não vai entender a situação, e ela não entende o teu amor por Jesus, mas você vai ter que superar isso, porque tem coisas, irmãos, na vida que as pessoas não podem fazer por nós, nós temos que fazer. Não adianta você pagar para alguém na academia e você emagrecer. Se eu soubesse, já tinha, mas acho que eu ficava magro, mas ficava pobre. Eu pagava para muita gente, vai, faz academia para mim aí. Não dá. Tem coisa na vida que é você, que você tem que tomar essa decisão. Deus pode usar pessoas para te ajudar, como aqueles amigos ajudaram. E realmente peça ajuda, não lute sozinho a sua batalha. Vire para quem está ao seu lado e fala assim: não, fala para ele, não lute sozinho, fala para ele. Você não tem que lutar sozinho. Por isso que na igreja nós temos os cultos que são uma bênção, mas durante a semana acontecem as células, para que junto a gente conversa, a gente peça oração, peça ajuda. É melhor, presta atenção nisso, é melhor desabafar do que explodir. É melhor conversar, é melhor dizer: olha, você pode me ajudar aqui em oração, mas volte a queimar o teu coração. Olha a multidão, Jesus está lá dentro daquela casa, supere ela, que nós possamos voltar a impressionar Jesus, que nós nunca venhamos perder isso em nosso coração, que Jesus possa continuar olhando para cada um de nós e dizer: a tua fé me impressiona, a tua sede me impressiona, o teu zelo pela obra de Deus, o teu amor pela casa de Deus, pelo ministério. Mas os outros, deixa os outros fazendo. Eu vou fazer a minha parte, eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração, que possa queimar dentro de nós esse desejo pelo Deus e aquilo que Ele tem para nós. Hoje estamos num dia frio, mas que essa frieza seja só externa, que essa frieza esteja nas jaquetas e nos casacos, mas dentro de nós haja um coração que queima pelo Senhor Jesus e que vai até Ele, porque sabe que nele todas as coisas são possíveis. Por isso levante a sua mão assim agora, e nós vamos fazer aqui um ato profético. Ato profético é aquilo que a gente faz no mundo natural, mas tem um significado no mundo espiritual. E nós vamos orar, e você vai orar assim, levantando as suas pernas.
como se você estivesse andando, mesmo sem sair do seu lugar. Levante a perna aí, vai orando. E nós vamos profetizar que eu não estou paralisado, eu não estou ali travado, eu estou indo em direção ao meu milagre. Comece a orar agora, comece a orar contra todas as paralisias da sua vida. Você que está paralisado diante de uma decisão difícil, Deus está dizendo: há pessoas aqui que Deus já falou o que você tem que fazer, mas você está com medo dessa decisão. Esta paralisia nos seus estudos, na sua vida sentimental, nos seus negócios, comece a clamar agora. Enquanto a equipe de louvor canta esse louvor, vai orando, mas vai marchando aí no seu lugar. Levanta as tuas pernas. Muralhas caem, portas se abrem. Espírito Santo, Jesus, vem agora e liberta-nos de toda paralisia, tudo aquilo que está parado, travado, amarrado, Senhor. Aqueles que estão presos, como aquele homem estava numa maca, Senhor. Ouvir a sua voz, não temas ondas da tempestade. Sua voz. Enquanto a equipe de louvor canta, você ora. Tira o medo que me assombra, vitorioso essa batalha. Levanta os teus pés aí. Não há o que temer, aleluia, Jesus. Tu me guardas. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti agora. Continue marchando aí no seu lugar. Pai, declaramos que tudo aquilo que está paralisado em nossa vida, Senhor, eu oro por este casal. O romantismo, o amor paralisou, parece que congelou este amor. Este amor não amadureceu, não evoluiu. Eu declaro, Pai, um resgate agora daquele amor, daquele brilho dos olhos, daquele romantismo dos primeiros dias, Senhor. Que este amor volte a crescer. Eu oro, Pai, contra toda paralisia nos negócios, na carreira. Essa pessoa, Pai, que está paralisada naquele setor, naquele cargo, aquela promoção, Pai, que já foi prometida há muito tempo, mas não acontece. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, que esta paralisia cai por terra em nome de Jesus. A paralisia nos estudos, aquele que trancou, Pai, a matrícula da faculdade, aquela carga de motorista, aquela reforma, Senhor, aquele que parou o ministério, ó Pai, que volte para a sua célula, volte de servir, Senhor, agora em nome de Jesus. Aquele que está paralisado, porque doenças no seu corpo, dores no seu corpo, não permite ele fazer o que ele quer fazer. Eu declaro agora que toda doença, toda enfermidade saia em nome de Jesus, todo medo saia em nome de Jesus. O Senhor nos coloca em movimento, o Senhor nos coloca, Pai, para andar, assim como aquele homem foi curado. Nossa vida é curada agora, Pai. Declaramos, Pai, vidas que se movem em direção ao batismo, Senhor. Tudo aquilo que está segurando caia por terra em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que já estamos curados, já estamos libertos e restaurados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga bem forte: a minha vida está em movimento. Diga bem forte: o sorriso, a alegria, a risada, a gargalhada, a presença de Deus está na minha vida e na minha casa e na minha família. Deus manda dizer mais uma vez: famílias aqui vão se reunir e vão abraçar um ao outro, e vão sorrir, vão dar gargalhada, porque vai voltar a ser uma família que tem essa alegria na casa. Chega dessa casa ranzinza, essa casa todo mundo bravo, essa casa cada um no celular, num canto, que as pessoas não têm prazer de estar um com o outro, porque aonde a presença de Jesus está, ali há a liberdade e a alegria do Senhor. Amém, irmãos?